Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do TotalCast, o podcast da Total Express. Eu sou o Vinícius Leonelli e aqui você fica sabendo sobre tudo que engloba o mundo logístico, todas as informações sobre e-commerce, varejo e o que está quente no mercado. Bom, hoje a gente vai trazer um assunto super relevante e é essencial para todo empreendedor, que é a abrangência de entregas, né? Desde 2018 aqui a Total tem mais que dobrou as cidades atendidas e consolidou o seu posicionamento de maior abrangência privada do mercado. E para abordar esse tema que é tão necessário, nós convidamos aqui um time de experts no assunto para trazer insights e que são super importantes para você poder potencializar ainda mais a administração do seu negócio e também das suas entregas. Para começar, temos aqui o nosso gerente de produtos da Total Express, Abel Souza, né? Seja bem-vindo, Abel. Obrigado pelo convite e espero contribuir e apoiar todos aqui participantes. Tem bastante assunto pra gente falar, né, Abel? Importantíssimo. Legal. Além do Abel, temos a presença também da Audrey Conde, nossa gerente comercial. A Audrey, ela tá um pouquinho nervosa, mas eu falei, fica tranquila, é só com a galera do bem aqui, com pessoas que estão precisando muito dessa informação, e ela é uma gerente super importante pro negócio da Total. Seja muito bem-vinda, Audrey. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui no podcast hoje, trazendo mais informações aí para todo o mercado, para toda a nossa malha de clientes. Obrigado pelo convite. Valeu, o prazer é todo nosso. E além do Abel e da Audrey, temos também o Ian Fernandes, o Ian que é nosso coordenador de projetos e implantação. Ian, seja bem-vindo ao nosso TotalCast. Obrigado, Vini, obrigado pelo convite. É super enriquecedor poder participar de um papo como esse. E a ideia é contribuir com ideias e insights aí para que a gente consiga avançar cada vez mais com a nossa abrangência no Brasil. Exatamente. Você percebe aqui no nosso TotalCast, né, que a gente sempre traz pessoas que são estratégicas sobre qualquer assunto que a gente vai trazer na mesa, e essas três pessoas aqui vão trazer as informações que são super relevantes para você e para o seu empreendimento, tá certo? Bom, para começar, pessoal, queria já trazer aqui para todo mundo que está acompanhando, né, e para que está dentro desse universo, queria que vocês trouxessem para a gente aqui e contassem para a gente um pouco sobre a importância da gente ter um parceiro logístico como a Total Express, com uma abrangência tão bem estruturada para tocar o seu negócio. Claro, acho que eu posso falar um pouquinho, né, como comercial, acho que é muito importante. Hoje a Total ela tem uma robustez muito grande, né, na abrangência, acho que até por isso que a gente está abordando esse tema com tanto peso hoje, né. E eu acho que o mais importante hoje para um cliente, para um embarcador, né, o que faz ele vir para a Total Express, o que faz ele embarcar conosco, o que faz ele fechar os nossos produtos, né? Então, o que faz com que ele esteja dentro de casa, né, e cresça junto conosco, né? A nossa robustez, ela está exatamente por conta da descentralização, né, das nossas entregas, das nossas coletas. Então, hoje, a gente não traz apenas entregas e coletas naquele eixo econômico, né, que a gente costuma dizer que o eixo econômico mais importante é São Paulo, Minas, Sul-Sudeste ali, basicamente. Exatamente. Né? Não, a gente traz também essa robustez, essa descentralização para o interior das cidades, né? A gente leva muito isso para o norte, para o nordeste, na região sul também, apesar de ter sido impactada recentemente aí, né? Uhum. Mas a gente também tem essa descentralização, essa robustez, né? Na região sul. É legal mostrar isso, né, o Audrey, para o pessoal que está acompanhando, que realmente a Total ela chega em todos os lugares, e é justamente esse tema que a gente trouxe. E você com esse âmbito e o ponto de vista comercial, os clientes que chegam para você, eles chegam com essa visão já da Total, você traz isso para eles, como que é? A gente tem diversos cenários, né? A gente tem aqueles clientes que estão começando agora, então não tem o entendimento de como funciona a nossa malha, né? A gente fala muito de tabela, muito de preço, mas não está só centralizado nisso, né? A gente também tem que falar até onde a gente consegue chegar, né? O que a gente pode trazer para o cliente. Então a gente consegue fazer com que o negócio do cliente, ele vá crescendo junto com a gente, conforme também a gente vai desenvolvendo, conforme a gente vai ampliando a nossa malha. E esse ponto é um ponto muito legal, porque tem muito cliente que traz pra gente diversas situações diferenciadas, onde a gente consegue aqui com o nosso time interno analisar de forma diferente e trazer isso para dentro de casa
fazendo com que a Total cresça mais ainda nessas regiões mais afastadas, né? A gente estava até comentando aqui antes a respeito de levar uma encomenda até Marabá. Poxa, tem gente que não tem a menor ideia, né, de como fazer para chegar lá, né? Fazer a usabilidade, né, dessa malha que a gente tem hoje, né, utilizar a Total para isso é muito importante. Então a gente tem que trazer de todas as formas para o cliente, né? Desde o cliente pequeno até o maior embarcador que a gente tem aqui. Eles precisam entender que a gente não faz só aquele centro, né? A gente também chega naquela cidade pequena, né? Onde às vezes tem lá 1000 habitantes. Então isso é bem legal dentro da Total. A gente consegue expandir bastante em todos os produtos, né? Maravilhoso isso. E a gente trouxe aqui esse tópico que é o ponto relevante, o ponto central da nossa conversa aqui, que é justamente a abrangência que existe, né? Que nós temos. E aí queria saber, aí, trazendo para você, Abel, qual que é a cobertura de abrangência mesmo que a Total tem atualmente? A gente comentou aqui no comecinho o crescimento aí desde 2018, né, que mais que dobrou, né? E qual que é a abrangência que a gente tem hoje na Total e quais que foram os passos que a gente teve que fazer para atingir esse potencial de abrangência que a gente tem hoje? Vini, hoje nós temos 4.000 municípios atendidos diretamente, né? E é uma modalidade que a gente entrega com o nosso entregador Last Mile na porta do cliente destinatário. E o ponto crucial foi há 8 anos atrás, né, em 2015, que a Total fez a integração de encomendas com publicações que já tinham um perfil de entrega perecível, né, que são as revistas semanais. Então, tem um grupo de revistas que tinham um dia exato para ser recebido no Last Mile, porque a informação é perecível, né? Então, sim, a gente tinha uma urgência, então já tinha pavimentação ali, os caminhos já desenhados, né, de como chegar nesses locais. E com o passar do tempo, a gente vai estudando, né, qual o melhor modal, qual a melhor metodologia, né, para fazer um atendimento das encomendas nessa malha que a gente já tinha mapeado. E cada vez mais a gente vem crescendo, né, em abrangência e melhorando os prazos, né, que é entendendo o consumo, né, o comportamento do cliente destinatário. É super importante. É legal perceber isso, né? Que a abrangência ela foi acontecendo e foi aumentando de acordo com a demanda e com a necessidade do mercado, né? Porque a Total tem 30 anos de história e a gente foi crescendo e acompanhando. Você vê, como comentou mesmo que 8 anos atrás a gente estava fazendo um segmento específico, mas já tinha essa necessidade da entrega no e-commerce, que ali já era falado, já acontecia, mas uma menor proporção, e com o passar dos anos o crescimento foi absurdo, abundante, e a Total ela acompanhou esse processo junto, né? É super importante. Não, realmente, aí trazendo esse ponto aqui, a gente comentou aí dos passos que a Total deu, que é justamente acompanhar o mercado. Queria saber também, e acho que esse é um ponto crucial que vocês puderem trazer, quais foram os principais desafios que a gente enfrentou nesse processo, tratando mais tecnicamente aí sobre o assunto, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, né? Você tem mais de 5.570 municípios, né? E boa parte desses municípios ficam em regiões afastadas e eu tenho menos de 1.000 volumes por ponto consolidado. Sim. Então, qual o racional ideal para cada região? É esse estudo que a gente faz, né? Levando em consideração volumetria, custo de transferência, e qual o prazo e valor adequado para cada mesorregião. Acho que é uma metodologia que a gente exercita, né? Cada ano muda o cenário, né? E é um mercado que a gente sabe que ainda tem muito que evoluir, né? E cada ano a gente tem novidades em relação ao mercado, ao governo, e a gente vai fazendo as adaptações e ajustando e continuando crescendo. Não, maravilha. Isso, e é legal a gente até trazer os big numbers aqui que a gente tem, só para quem está acompanhando a gente, que esse crescimento, esses desafios, trouxeram a Total para esse patamar que é hoje, que a gente existe de maior abrangência privada no mercado, que são nossos 2 mega hubs. A gente tem aí 8 hubs de transferência, né? São mais de 50 bases de coleta e de entrega, são 120 bases diretas de entrega, são mais de 1.800 cidades de coleta com malha própria e, como vocês comentaram, mais de 4.000 cidades de entrega com a própria malha também. Então são números que mostram e comprovam o lugar que a Total chegou hoje, né? E aí queria também trazer mais um ponto aqui, e aí que você explicasse, na verdade, para o dia a dia aqui de vocês, na atuação de cada um de vocês, atualmente quais são os tipos de abrangência exatas que a gente tem dentro da Total e como que foi a definição para essas abrangências que a gente tem. Tá bom, eu vou começar pelo início, falar sobre a definição, legal. Porque a estratégia é crucial, né, para determinar a abrangência e o modelo de atendimento.
né? E a estratégia de entender o cliente destinatário e o cliente embarcador é o que formata os nossos modelos e produtos e serviços. Um exemplo, 30% do cliente destinatário espera receber a encomenda em 24 horas. A partir daí, a gente faz uma análise de densidade regional e a gente já sabe que o modelo expresso ele atende mais de 800 municípios. Eu não atendo 4.000 municípios, atendo 800 municípios, que é o ideal para aquele perfil de destinatário. A mesma coisa eu faço para o modelo standard, que são 4.000 municípios. E a partir daí eu tenho outros serviços, outras abrangências. Eu tenho um expresso, eu tenho um standard, eu tenho uma abrangência de reversa. A logística reversa que a Total executa também tem uma malha, uma abrangência específica para cada tipo de produto da Total, é isso, né? Exato, reversa, ship from store, para cards, né, que é uma modalidade de entrega leve, né, e cada produto, cada serviço tem um modelo de tratativa dentro do nosso hub, dentro do nosso last mile. O expresso ele tem um fast pass operacional e os outros produtos, cada um tem a sua cadência de entrega, né? Isso muito ajustado à expectativa do produto e do cliente final. Legal. E todos esses produtos que a gente está mencionando aqui, né? Todos os serviços que a Total oferece para soluções logísticas, você que está interessado, que ainda não conhece, pode entrar no nosso site totalexpress.com.br. O Abel deu alguns exemplos aqui. Nós temos uma ampla gama de soluções logísticas dentro do nosso portfólio. A gente tem a nossa famosa mandala que a gente comenta aqui, que tem muitas soluções para você, tanto pequeno empreendedor, quanto para quem é um grande player já. Pode acessar lá, terminando o episódio aqui, já vai e confere. Temos nosso time aqui que vai atender prontamente vocês e vão trazer a solução perfeita para o que você está precisando. E é legal entender que realmente temos uma abrangência específica, temos um cuidado específico para cada tipo de solução, né? Um bom ponto é a abrangência de coletas, onde um cliente que não tem muita demanda de volumetria, ele pode solicitar uma coleta antes do meio-dia e no próprio dia, né, ele receber essa coleta realizada da Total Express. Então, a gente ajuda a esse PME, ou esse cliente, né, a escalar, porque nem todos os clientes querem ou operam na metodologia de e-commerce com marketplace, né? Então, a gente é mais uma opção, né, para esse cliente que está iniciando e quer crescer independente dessas plataformas. Maravilha, perfeito. Bom, e aí agora direcionando aqui um pouco mais para a operação mesmo, né? Aí queria saber de que maneira que é feito todo esse desenho, porque a gente está comentando aqui, mas para isso você tem que ter, não sei se abrir um mapa do Brasil realmente, pegar ali região por região, de que maneira que é feito esse desenho da malha regional de coletas e de entregas, para que possa haver realmente uma operação executada de maneira plena, correta, e trazendo até a própria sustentabilidade e rentabilidade, que são pontos que são super relevantes também. Exatamente, Vini. É importante salientar que quando a gente fala de malha, a gente não fala propriamente só daquela linha onde o caminhão sai da base origem até o ponto final. Perfeito. A gente está olhando todas as etapas da cadeia, inclusive olhando para aquelas empresas que praticam hoje o fulfillment, por exemplo, que é um cenário que a Total está entrando agora, né, com bastante força. A importância de você entender o papel de cada um nessa etapa da cadeia como um todo, para você identificar qual que é o time de andamento de cada uma das etapas e conseguir identificar onde você tem ganhos, é fundamental para que você consiga ser competitivo, né, nível comercial. Então, definindo essa estratégia, você consegue entender como é que você consegue ser competitivo em prazo e, obviamente, buscando o saving, que é a grande chave do negócio, quando você fala em operações, ainda mais numa escala em nível nacional, que é o tamanho da Total Express. Legal, só para entender o saving exatamente para quem não entende do assunto, o que ele seria? O saving é buscar dentro da operação que a gente tem uma maneira de não perder a rentabilidade da operação, e otimizando o processo e ganhando mais velocidade. Então como é que eu consigo fazer mais com menos cada vez de forma mais progressiva. Né? São muitas garantias, né, que trazem. E são pilares fundamentais, né? E aí eu volto um pouco para o estratégico. É importante ter tecnologia, né, para você ter informação tanto para o cliente, né, cada vez mais o cliente está ansioso, né, e faz parte, a gente tem que munir esse cliente de informação para a gente também ter análises preditivas, né, e até para mapear quais os desvios, né, uma região específica onde eu tenho um SLA de 98% de entrega, os 2%, né, que ficaram fora desses 98%, quais os desvios, quais as medidas corretivas, responsáveis, prazo. Isso tem que ser a cultura da empresa, né? Exatamente. E isso a gente é algo que a Total cada vez mais vem trabalhando com as suas equipes, né, com
a sua estrutura e repassando essa dinâmica também para os fornecedores. Né? Bacana. E você quer falar? Pode complementar. Não, só vou complementar que dentro desse núcleo todo você tem vários pilares, né, que são importantes você conseguir linkar. Né? Então, dentro da otimização logística, você precisa saber como é que você vai integrar uma maior sinergia de controle desses dados, né, para que você consiga munir as pontas, né, que estão lá no âmbito operacional mesmo de informação em tempo hábil, proporcionar um melhor resultado tangível, né, porque você não pode estimar algo que você não vai conseguir alcançar ou atropelar alguma etapa em nível operacional, reduzindo obviamente a questão do custo que a gente fala tanto. E aí, olhando para o nível de escalabilidade, que a Total Express apresenta, né, o número de volume de peças que a gente opera hoje, é importante também a gente saber aplicar isso em estratégias voltadas para núcleos regionais, né? Um grande exemplo super disso, importante. Um grande exemplo disso, o Elbel acho que é pioneiro nesse tema, quando a gente olha, por exemplo, para a malha sul que a gente tem hoje. Então a gente olhou para uma malha ali onde a gente tem uma série de pontos específicos de coletas e entregas, para entender de forma inteligente como é que a gente consegue interligar ali, o envio e a movimentação de peças sem perder muito tempo. Um exemplo prático é que, sei lá, 5 anos atrás mais ou menos, antes da gente conseguir aplicar essa regrinha da malha sul que a gente tem hoje, uma peça que era coletada em Curitiba e precisava ser entregue em Joinville, ela precisava impreterivelmente passar pelo hub de Barueri, em São Paulo. Então ela fazia uma logística meio maluca, de fato, né? Muita gente já até comentou, até em outros players, em outros lugares, o porquê desse trânsito acontecer, né? Então ela precisava passar por essa etapa, né? E aí isso envolve muito custo, vai completamente contra a busca do save que a gente tem tanto falado aqui, para conseguir chegar numa etapa final. Então a construção da malha sul, que é interligando ali todas as bases que a gente tem de coleta e entrega, otimizando as rotas, as linhas de transferência que a gente tem ativas hoje, para garantir que o que foi coletado em Curitiba e vai ser entregue em Joinville já fique por lá mesmo, foi fundamental para que a gente conseguisse ganhar velocidade e ser tão atrativo, né, comercialmente falando. E um exemplo que, há 5 anos atrás, foi ali no papel de pão, né? Qual a volumetria e destino que a gente consegue fazer essa mesorregião, né, com prazos reduzidos. Não ter uma tecnologia não pode ser motivo para não fazer as coisas. Na época, a gente não tinha tanta tecnologia quanto tem hoje, né, e a gente já fazia. Então, isso é uma cultura da empresa de estar um passo na frente, independente dos desafios, né? É quebrar barreiras, né? Isso é algo que a Total vem cultivando, vem trazendo, vem crescendo e vai pulverizando isso na sua malha. E aproveitando o gancho, né, a Malha Sul foi, acho que, a sementinha porque a gente está fazendo hoje, né, tanto o Nordeste ou outras regiões. E eu acho que o Brasil ganha com isso, né, a Total ganha com isso, os clientes ganham com isso. Né? Acho que cada vez mais a gente está aproximando as pessoas, a gente está fomentando processos, né, com os nossos distribuidores, fomentando negócios e cada vez mais a gente consegue crescer em todos os produtos. E pegando o gancho aqui, né, um pouquinho, falando ali da estrutura, né, quando a gente do comercial, a gente traz, né, algo novo, algo diferente, algo que a gente está passando ali no dia a dia com o cliente, e a gente passa isso para uma estrutura de produtos, né, no caso para o Abel, e o Abel repassa isso para operações, para fazer esse estudo, pegando um gancho também aqui, falando né, não vou falar da Malha Sul, mas pegando esse gancho desse crescimento todo, né, hoje, acho que em todos os países nós temos diversos modais de transporte, a gente tem rodoviário, a gente tem aéreo, marítimo, né? Falando do rodofluvial, a gente passou por uma etapa ali na época da pandemia, né, que foi muito importante para a gente dar também um passo importante, que foi trazer a malha aérea, né, para Manaus. Sim. Porque a gente encontrou grandes dificuldades ali naquele momento de atender o nosso cliente, né, o nosso embarcador, e também de atender o cliente final. Então, visando, né, esse crescimento, a gente trouxe ali a nossa malha aérea para Manaus, que hoje ela é extremamente importante. A gente consegue chegar em 3 dias ali nos centros principais, né? Então é bem interessante toda essa estrutura que a gente monta, né? O que antecede ali a venda, né? Maravilha. Bem legal. E aproveitando o gancho, que a pandemia foi um momento que como a Total conseguiu servir, ajudar as pessoas nesse momento. Foi um desafio para todos os transportadores e a Total saiu muito bem
nesse modelo. Já antecipada essa preparação toda, né? Um dado importante, Abel, que acho que corrobora com o discurso que a gente está trazendo para a mesa agora, na verdade, foi o nível de atuação em âmbito de interior, né, que a gente está atuando agora, da pandemia para cá, por exemplo. Na época da pandemia, nós tínhamos já uma malha muito robusta, já que atendia boa parte das grandes capitais e regiões metropolitanas, e com os desafios da pandemia, né, da galera não poder sair de casa e ter que se deparar com a necessidade de ter que acessar a internet para comprar um produto de suma importância, a gente deu um salto de 2019, mais ou menos, que foi ali o ápice, no começo da pandemia, 2020, né, na até verdade. toda a consolidação do que se deu. Para cá nós demos um salto de praticamente 30% em cima do volume que a gente opera hoje, já em âmbito do interior, né? Então isso representa hoje, no volume total que a gente opera, cerca de quase 2 milhões de entregas voltadas para o âmbito do interior. Então o desafio de você ter cada vez mais uma malha muito desenhada, muito bem descentralizada, ajuda a gente a cada vez mais desvendar como é que a gente chega lá em cada uma das casinhas ali do interior. E a Total, a cada pico, ela sai mais forte. Exato. Seja uma pandemia, seja um peak season ali, um Black Friday, ou datas comemorativas, ou datas de cada cliente específico que tem seus picos, né? A gente cresce mais de 20% em cada oscilação que a gente tem no mercado, devido à robustez, né? É justamente esse ponto que eu ia trazer agora, que é os eventos sazonais que a gente tem, né, todo ano, que é um evento, uma Black Friday que a gente tem, é um Natal, é um Dia das Mães, que é uma data super relevante também. Já aproveitar a gente está falando de muitos ganchos aqui, um deles é justamente trazer essa pergunta, que quais são os ajustes de malha que a gente precisa fazer em períodos sazonais que são realmente de maior volume. Exato. Esse nível de análise ele é muito técnico, tá, Vini? A gente, devido a todo o histórico da Total Express e todo o aprendizado que a gente adquiriu ao longo desses anos, a gente já aprendeu que usar o jeitinho brasileiro não é o melhor negócio quando a gente quer ser uma empresa competitiva no mercado nesse sentido, né? Inclusive entregando um bom nível de serviço. Então, a gente já vem tratando desse tema de ajustes técnicos durante o ano, justamente para entender onde é que a gente pode ter um maior desvio ou uma lacuna ali muito importante de atuação para que a gente seja imediatista, né? Legal. Mas especificamente falando de datas ou períodos sazonais, a gente tem uma estratégia que é olhar ali no bit byte mesmo, né? Então a gente trabalha com forecast que vem do comercial, para a gente ter uma noção de onde é que vão estar concentrados aí a maior volumetria, e isso é muito cíclico, né? Teve ano que a gente teve uma concentração muito grande no sul, teve ano que a gente teve uma concentração no sudeste, o Nordeste também, depois da pandemia, obviamente, mais uma vez falando, deu um salto enorme, que foi daí que a gente startou também a possibilidade, por exemplo, eu me recordo de ter participado da ampliação e inauguração da filial de Fortaleza. Exato. Que foi, assim, fundamental para que a gente conseguisse não capotar ali naquele momento tão importante. Então, é uma lição de casa, né, que a gente vem trazendo ao longo do ano, mas quando chega próximo ali da data, a gente obviamente concentra ali todos os times. É um momento em que a companhia para, de fato, né, reúne ali as pessoas-chave para falar, cara, o caminho é esse, o que precisa ser feito, e aí a gente não mede esforço, tá? Obviamente a gente tem aí uma presidência que tem um olhar muito, muito para frente nesse sentido, então a gente não poupa esforço, muito menos falando de investimento. Então é onde a gente olha, onde é que a gente precisa de mais uma filial, onde a gente precisa de um buffer para atuar junto com um parceiro que atende a gente em uma determinada região, onde a gente precisa colocar mais caminhão, mais entregadores. Então, assim, até falando de pessoa física mesmo dentro de cada uma das nossas unidades, né? Então, e aí existe uma necessidade que a gente estava até discutindo nos bastidores, né, Bel? De entender o time de tudo isso, porque tudo isso gera custo. Exato. Então eu preciso saber exatamente em que momento que eu aloco todos esses recursos para compensar ali a minha necessidade e obviamente já saber já num tempo muito mais hábil em que momento eu preciso tirar isso da minha operação para que eu não saia do período sazonal com um custo ali muito elevado e acaba acabando com o meu lucro ali naquele momento. É um misto de robustez e flexibilidade, né? Que com o passar dos anos, são 30 anos, né, de atuação e a Total ela vem muito bem, né? E além disso a gente tem um ecossistema com todos os parceiros que não é mandar o convite para a festa, é chamar para a dança, né? Então, perfeito. Entregadores, um mês antes vocês já estarão com a gente, tem um treinamento, tem um onboard, tem, mas a preparação, eu diria, uma catequização ali, né, da cultura da empresa, e cada vez mais pessoas boas, né, que operam com a gente continuam dentro da estrutura.
né? Muita gente iniciou no período de Black Friday e conseguiu... Até hoje, continua. E está bem na Total Express e crescendo aqui dentro. Comercialmente falando, né, essa questão de ter essas datas sazonais é muito importante a gente dar essa visibilidade para o time de produtos, para o time operacional, né, trazer o volume, né, fazer um estudo do ano contra ano, ter esse entendimento, né, de como o cliente se comportou nos anos anteriores, o que ele está pensando, né, desse ano. Então a gente tem um Dia das Mães, um Dia dos Namorados, a gente tem uma Black Friday, a gente tem Natal, a gente tem N datas comemorativas, algumas muito mais importantes, né, que a gente sente que tem um peso maior, tem uma movimentação maior do mercado e da economia, e aí o comercial volta muito, né, para esse sentido de focar e fazer um entendimento de como é que vai ser, né, e projetar isso para a operação até para trazer ali o crescimento, enfim, que é o que acontece, né, no ano contra ano, e por isso que a gente com essa abrangência tão gigantesca que a gente tem no mercado. E esses picos, eles exigem da empresa um ótimo planejamento, né, e uma inteligência de alocação muito rápida. Tem um cliente que tem um perfil específico de volume e de repente ele fez uma promoção de fraldas, né, um Black Fraud, que a gente brinca. Ali são ações rápidas de mudança de perfil, de ajustes operacionais, ajuste do PA. É um tiro curto, né? É um tiro curto. E a empresa ela já tem esses gatilhos, essas bandeiras. Ali já tem os planos já traçados com o histórico do passado, né? Porque a Total Express já passou nesses períodos de pico. E é um diferencial da Total, né? Quando você olha para toda a estrutura que a gente tem no mercado, né? E até usando um pouquinho da frase do nosso vice-presidente, o Ricardo Mello, só tendo uma abrangência muito robusta para conseguir dar tração nesse tipo de processo, né? Porque assim, são às vezes necessidade de tomar uma decisão muito rápida para compor um time de uma região específica que está sofrendo com uma sazonalidade ali de algum produto específico, e a gente trabalha também com um mix muito grande, né? Então, eventualmente, a gente tem uma promoção de pneus, por exemplo, de algum grande player, e a gente acaba explodindo aí a operação da Timaio nesse sentido. Então, a gente precisa dessa capacidade, e a Total ela vem para o mercado justamente trazendo esse tipo de solução para o cliente, né? Eu até costumo falar que a gente saiu, sei lá, de 5 anos para cá, de uma empresa que era uma mera transportadora ali, olhando para porta a porta, para uma empresa que traz hoje para o mercado realmente soluções logísticas, né? Então a Total ela tem uma gama de serviços e produtos ali, além obviamente de um time super robusto para conseguir atender essa necessidade do mercado. E aí vem um desafio, né? Como encaixar essa malha robusta, né? A malha é um organismo vivo, né? Que a gente altera todo dia, né? Perfis, metodologias, né? Modalidades. E como aderir ali nesses produtos de forma assertiva, né? Cada vez mais a tecnologia tem ajudado a gente. A gente tem uma área de data science que apoia muita gente, né? Nessas informações, com informações preditivas, principalmente, e é algo que a Total vem explorando, e a gente ganha um passo à frente, né, na tomada de decisão. Legal, muito interessante isso que vocês comentaram, justamente também na cadeia de distribuição, que é um ponto super relevante, né? Eu queria entender como é que a gente trabalha essa cadeia para garantir o serviço de qualidade, né? Como que é o relacionamento com esses entregadores que vocês comentaram, como que vocês fazem essa base acontecer de forma interna para executar o trabalho com excelência? Exatamente, Vini. Acho que é o ponto crucial, né? Porque quando a gente está falando do last mile, é um momento que a gente vai fechar com chave de ouro ou não. Não adianta nada fazer um processo perfeito se a execução não vai... E ele representa o nosso cliente. Exatamente. Né? Então, porque o pacotinho do nosso cliente que está... ele que vai dar as caras lá no final das contas lá e ser o nosso ouro, nossa presença. Então, eu entendo que a Total ela vem numa cultura de trazer o cara para dentro do time, e eu acho que isso é fundamental, porque você torna o cara da sua família, né? Nesse sentido. Então, acho que o Abel até num comentário anterior citou aí o exemplo de alguns parceiros que nós temos, e nós nem gostamos muito de usar a palavra terceiro, porque os caras estão se tornando parceiros mesmo, né? A gente tem parceiros aí em nível Brasil que, se você chegar para ele amanhã com a sugestão de pintar uma caneca porque vai fazer sentido para a entrega ser um pouco mais ágil, o cara não vai nem perguntar por quê, ele só vai perguntar de que cor que você quer que pinte. Legal. Então eu acho que a cultura de trazer o cara para perto, mostrar que a gente tem operações sempre muito claras, informações transparentes, munindo o cara de possibilidades de controle, isso torna obviamente a rede um pouco mais atrativa,
e você traz confiança, né? Aí quando a gente está falando agora de agregado, porque a gente também tem um parceiro agregado, que é o cara da Fiorino, o cara da Moca, que faz a entrega no porta a porta dentro das filiais, a gente está trazendo a ideia de estabelecer uma comunidade, né, desses caras. Então, o cara vai ter acesso de fato a um site onde ele tem benefícios ali, até voltando para questões financeiras, né? Então ele pode angariar uma pontuação, eventualmente, para conseguir uma troca de pneu, uma troca de hora, alguma coisa que vai beneficiar ele no dia a dia, justamente com uma ferramenta que é importante para ele nesse sentido. E você acaba, de alguma forma, fidelizando o cara, porque ele sabe que dali ele consegue tirar benefícios além do que ele está buscando, obviamente, um salário, uma ajuda de custo ou até a renda mensal familiar dele. Então, acho que a comunidade de entregadores que a gente está estabelecendo agora, que tem um núcleo olhando para isso, com todo carinho, toda cautela, indo nas bases, entrevistando os caras, trazendo para perto, é o que traz também um baita diferencial da Total aí, além de olhar para toda a estrutura de parceiros. Né? E é legal que a gente tem parceiros que tá junto com a Total Express já, tem parceiro que está conosco há 30 anos, tem parceiro que está conosco há mais de 10 anos, né? Eu vivencio isso muitas vezes quando eu compro pela internet e tem entregadores que fazem a região de onde eu moro que já até me conhecem, sabem meu nome, enfim. Isso é incrível, isso, né? É muito sensacional. E a gente tem esse feedback também dos clientes, né? Esse feedback de que, poxa, é o mesmo entregador, poxa, é sempre ele que vem. Então, sensação de pertencimento, né? Exato, cria esse vínculo, né? Que é o que o Ian falou aqui, trouxe pra gente, né? Essa questão família, né? Essa comunidade que a gente cria, isso é bem legal. E olhando o lado do entregador, cada vez mais eu vejo a Total se preocupando até de forma sustentável, né? O quanto é interessante em determinada região esse entregador, ou esse prestador de serviço, estar com a gente. Então, a gente, além da roteirização, que ajuda muito, né, os entregadores, hoje a gente já tem um modelo de roteirização que já sai no aplicativo do entregador ali, as rotas, primeira entrega, segunda, histórico de ocorrências dessa região. De forma estratégica. Há 8 anos atrás a gente tinha uma separação por cabeça de CEP, eu dava ali 80 peças para o entregador e ele perdia muito tempo separando essas peças. Né? E ele não ganhava por esse tempo de trabalho. Hoje ele recebe no aplicativo, eu tenho essas 100, 80 peças e vai para entrega. Isso também ajuda a gente até a captar mais entregadores, porque uma pessoa que não é um entregador é mais fácil, né, para fazer esse onboard, para fazer essa incubadora desse entregador trabalhar com a gente. Não, maravilha, interessante esse ponto de vista, né? E um exemplo, a gente faz análise regional olhando a vida do entregador. Esse entregador, em 4 horas de trabalho, fazendo 80 entregas, o que faz sentido para ele? Qual o consumo entre as entregas? Né? O consumo de combustível, qual o custo que esse entregador vai ter? Ele consegue fazer uma rota até meio-dia e uma no período da tarde, sobrando 150, 200 reais por rota? Qual o racional para essa região? Né? Como que eu faço esse cara estar com a gente mais vezes? Né? O que é interessante para ele? Eu acho que essa é uma visão de sustentabilidade, né? Onde toda a cadeia ela tem que ter uma margem, né, que faça sentido. Sim. E isso é o que perpetua ali a Total, né, e ter essa malha aí de parceiros engajados. Nesse sentido, a gente falou bastante aqui da parte da cultura, né, que a gente tem tentado implantar com esses caras em nível nacional. Mas a gente não pode deixar de falar também, obviamente, da facilidade da Total Express nesse momento e do engajamento em investir em tecnologia, que acho que é fundamental. Então, a segurança que os nossos parceiros têm hoje em atuar com a Total Express é que eles sabem que a gente não mede esforço também nessa questão de você, enfim, estimular cada vez mais o uso da tecnologia. Então a gente tem aí grande uso de Big Data, a gente tem vários painéis super importantes que auxiliam o cara facilitadores, na decisão, né? E a própria inteligência artificial que está entrando hoje justamente para ajudar a gente nessa etapa de roteirização. Então a ideia é fazer com que o cara rode menos, faça mais entregas e tenha mais tempo hábil para, inclusive, fazer uma segunda saída ou atuar, talvez, na frente de coleta, em algumas das outras oportunidades que a Total tem aí na carteira de produtos, para não ficar parado no dia. Maravilha, interessante isso, né, que a gente acompanha o processo de evolução tecnológica, trazendo as melhorias justamente para esse ponto estratégico que é o dia a dia de cada um deles, né? E a gente comentou aqui, né, que a gente tem essa visão para o Brasil inteiro e a gente tem nossos polos de atendimento, né? Aí eu queria entender como é que é para fazer esse planejamento estratégico dos nossos polos de atendimento para que eles se tornem realmente escaláveis e tenham essa visão bem certeira. Tem 3 fatores principais, né, que eu costumo dizer para a estruturação e ajuste de malha.
né? Experiência do cliente, né? Demanda e redução de custo. E o drive de experiência do cliente a gente sempre tenta procurar alternativas, seja um fulfillment, um pick-up point ou um modelo de entrega mais aderente para fazer a expansão, né, de atendimento dos produtos da Total Express. Esses são os principais drives. E como que a gente faz esse desenho? No passado, utilizava ali um solver no Excel, algumas ferramentas mais arcaicas. Hoje a gente tem vários roteirizadores, né, tanto de line haul quanto transferências e até de movimentações de bases, né, onde faz sentido eu ter um fulfillment, um cross-docking, uma operação filial last mile e um parceiro dedicado ao Total Express. Né, de acordo com a densidade de volume, custo de quilometragem e prazo aderente na região, a gente consegue fazer essas análises e popular, né, o melhor perfil de atendimento, né, na região específica. Legal verificar que essas soluções ajudaram, né, nessa visão desse processo todo, né? E muitas delas já vinham de insights, né, que a gente já tinha com histórico de consumo, né, e comportamento do cliente. Uma venda em Brumado, por exemplo. Eu já tinha um modelo de entrega expresso, né, que era a entrega do gás, ou fulfillment, que é um cigarro ali disponível. Né? E o nosso desafio, o desafio do mercado é como fazer isso de forma escalável, né, com bons controles, né, de forma que o custo do estoque é muito caro. Né? O estoque é como um medicamento. Né? Se na quantidade que não é adequada, não faz sentido. Exato. Se for muito, vira um custo. Né? Então, cada vez mais a gente vai entendendo o comportamento e criando esses polos de atendimento de acordo com o consumo, né, que a gente tem na região. Legal. E aí, só pra gente finalizar aqui, você comentou dessa questão da experiência, né, do cliente. Como você acha que a abrangência, que sendo bem estruturada, eu trago para todo mundo aqui, pode impactar positivamente na própria experiência do cliente final, né? Que a gente pensa justamente que é a pessoa que vai receber o produto dela ali em todo o final desse processo, né? Como que esse tipo de operação ele pode impactar na redução de custos logísticos e trazer aquela experiência perfeita para o cliente que recebe o produto dele? Vou falar uma experiência minha. Claro. Né? Há 8 anos atrás, eu estava no Nordeste fazendo a implantação de uma operação de entrega, né, da Total Express, de encomendas e uma malha que era de publicação. E em Vitória da Conquista eu acompanhei uma entrega que era uma camiseta do Chicago Bulls. Né? E achei fantástico, porque era um destinatário que ele tinha acesso, ele sabia, né, já tinha internet, já sabia que tinha esse time, já acompanhava, e como ele ter acesso a esse tipo de produto. Acho que esse é o primeiro gatilho, né? Disponibilizar o acesso, disponibilizar opções, né, modalidades, de acordo com a emergência, com a urgência, né? Seja um produto que tem uma expectativa, seja um presente, né, seja um produto de consumo, né? Cada vez mais a gente vem acompanhando todos os tipos de itens, né, e o quanto isso entra na rotina, né, do cliente. A gente entrega presentes, a gente entrega o sonho de ter uma TV, de ter um videogame, né, e a gente tem esse cuidado também nas datas sazonais, né, Dia das Crianças, Dia das Mães. A gente tem ações que talvez o cliente não saiba, mas dentro da operação a gente já separa esses perfis de clientes, como a gente pode atender e ter o mínimo de impacto para ter uma melhor experiência para esse destinatário. Né. Cada vez mais a gente consegue tratar esse cuidado e dar o cuidado que merece. Que merece, né? Exato. Trazendo uma importância nisso, né? Acho que o Abel falou um pouquinho mais aqui de forma comercial também, né? Trouxe aqui uma ideia mais comercial, então eu vou sair um pouquinho ali do comercial, mas não muito, né? A segurabilidade que a gente traz isso para a operação, né? Porque quando a gente fala de abrangência, quando a gente fala da robustez da malha que a gente tem, da nossa descentralização, a gente também traz muito essa questão da segurança, né? E isso é muito legal, porque nós temos uma área gigantesca de gerenciamento de risco que monitora isso 24 horas por dia para que aquele presente, né, aquele sorriso chegue na casa da pessoa, aquele cuidado, sonho, né, com todo cuidado. Então a gente tem uma expertise muito grande nesse sentido, né? Então trazendo isso com mais peso, né? Acho que a segurabilidade da gente conseguir fazer essa entrega não só numa capital, no interior, mas no interior do interior, de chegar numa cidade, por exemplo, lá dos Ribeirinhas, né, que a gente consegue fazer uma travessia ali, não tem
Não tem segredo, é saber fazer bem feito. Exatamente. E executar todas as cadeias com cuidado e com zelo, né? Exatamente. Esse é o pensamento da Total. Cada vez mais a gente tem expandido a nossa carteira de clientes. Eu tenho um cliente que muitas vezes ele não tem muitos pedidos ali dentro do dia, dentro da semana. E quando eu falo de gerenciamento de risco, não é que eu vou extraviar ou corro o risco de extraviar uma peça e ter que ressarcir esse cliente. Esse meu cliente, ele pode perder o cliente dele. Sim. Né? Isso é importantíssimo. E cada vez mais os clientes menores, a gente tem que ter esse cuidado, né? A gente tem com todos, claro. Mas o nosso tracking, o nosso acompanhamento é cada vez mais robusto, né? Ponta a ponta. Para você ter uma ideia, a gente tem um nível de... O entregador, ele tem um raio para efetuar a entrega e para dar ocorrência, cliente ausente ou qualquer situação. Né? A gente tem o tracker, tem a geolocalização exata para dar essa segurança e mandar para os nossos clientes. Né? Incrível, isso é para trazer para você justamente que está acompanhando aqui esse nosso episódio, toda a robustez da Total Express e todo o que a Total executa do começo, desde a preparação até a entrega, para que isso seja cíclico, para que isso aconteça com frequência e que para cada vez mais a gente consiga fidelizar o seu negócio, o seu serviço, o seu atendimento e sinta-se pronto para receber todo esse time aqui que está acompanhando e que falou todas as informações para você, que seja relevante para o seu negócio, tá certo? Pessoal, não tenho como agradecer as informações que você trouxeram, muita relevância sobre esse assunto. Se deixasse aqui, a gente iria ficar um tempão conversando, a gente sabe que tem muita camada aqui pra gente adentrar, mas acho que foi uma super relevância para quem tá começando e para quem já tem um conhecimento sobre e-commerce, sobre varejo, esses pontos logísticos que vocês trouxeram aqui. Abel, muito obrigado pela participação. Obrigado, Vini. Obrigado, pessoal. Valeu. Audrey, muito obrigado. Já passou aquele nervoso, já tirou aquele frio da barriga. Com certeza. Então vou chamar mais vezes aqui para falar com a gente, hein? Por favor, pode chamar. Obrigada. Show de bola, e muito obrigado também pela sua Obrigado, participação. Vini. É uma pena não poder falar mais, porque a gente tem um leque enorme aqui de possibilidades. Acho que uma importância nesse momento é falar também para quem está ouvindo a gente agora que a Total Express é uma empresa privada com maior abrangência nacional. Exatamente. E em média a gente chega em qualquer canto do país, falando em média, em até 2,5 dias. Esse é um baita diferencial. Então a gente tem a tecnologia de toda a nossa aplicação, a gente tem as aeronaves fazendo todo esse transbordo de carga. Então era só uma cerejinha do bolo que eu queria tentar esmiuçar um pouco mais, mas por falta de tempo a gente... Imagina, fechou com chave de ouro e a gente faz uma parte 2 depois, espero então, ter contribuído para falar mais sobre isso. Vamos nessa. Muito obrigado pela participação. E você que acompanhando esse episódio, agradeço mais uma vez a sua presença e fique ligadinho que vem muito mais por aí. Obrigado pela participação e até a próxima. Tchau, tchau.